E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, vai muito além de uma simples falha moral. A gente vai olhar para a mentira não como um deslize, sabe? Mas como uma escolha espiritual tão profunda que, segundo as Escrituras, pode acabar definindo a nossa própria identidade, nossa filiação espiritual. Todo mundo já ouviu falar daquela mentirinha branca, né? Aquela inofensiva. Mas assim, olhando pela ótica da Bíblia, será que isso existe mesmo? Qual é o perigo real por trás de uma falsidade, por menor que ela pareça ser? Fica a pergunta. Para a gente entender isso a fundo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver como a mentira é sutil. Depois, vamos direto na origem, o pai da mentira contra o Deus da verdade. Aí a gente explora as consequências, né? A prisão que a mentira cria e a liberdade que a verdade traz. Em seguida, a gente entende a verdade como identidade divina e, por fim, o chamado para viver nessa verdade. Então vamos lá, começando pelo começo. A mentira como um pecado sutil. E é exatamente aí que mora o perigo, nessa capacidade que ela tem de se disfarçar, de parecer algo pequeno. Pois é, no dia a dia, uma distorçãozinha da verdade pode até passar batido, ser socialmente aceitável, só que a visão bíblica, ela não dá margem para isso. Ela é bem direta. Toda e qualquer falsidade tem um poder que corrói. Ela vai minando o coração e, o que é pior, destrói a confiança, que é a base de qualquer relacionamento. E olha só o peso dessa citação de Provérbios. Não tem meio termo. A palavra usada é forte, abomináveis. Isso coloca a mentira num patamar de gravidade muito sério aos olhos de Deus. Fica claro que não há espaço para relativizar esse assunto. Agora, o que a gente vê aqui detalha bem as consequências espirituais. A mentira é tratada como um traço de uma natureza antiga, que precisa ser abandonada. É algo que contamina a pessoa de dentro para fora. E lá em Apocalipse, ela aparece na lista de pecados que levam à condenação. Então, definitivamente, não é um pecadinho menor, né? E isso nos joga direto para o coração da nossa análise de hoje. Essa ideia de que a mentira e a verdade têm origens espirituais completamente opostas. E esse contraste aqui é muito claro. De um lado, o diabo, que, segundo João, tem como natureza própria a mentira. Quando ele mente, ele está falando a sua língua nativa, fala do que lhe é próprio. Do outro lado, Deus, que, como diz em Tito, é a própria fonte da verdade e é impossível que minta. São duas naturezas que não poderiam ser mais opostas. Esse versículo aqui é a chave de tudo. Jesus, falando com os fariseus, não está só condenando a mentira. Ele está dando uma paternidade espiritual para ela. A lógica é pesada. Quem vive na prática da mentira está se alinhando com a natureza do pai da mentira, o diabo. Se a gente for olhar lá no comecinho, a origem da mentira é traçada até o Jardim do Éden. A primeira mentira registrada na Bíblia foi o gatilho direto para a queda da humanidade. E essa tática de enganar, de se disfarçar de coisa boa, de anjo de luz, continua sendo descrita como a sua principal arma até hoje. Bom, agora que a gente entendeu as origens, vamos ver as consequências práticas de escolher um desses caminhos. E é basicamente uma escolha entre a prisão e a liberdade. A mentira, então, é vista como um pecado que ataca em três direções. Ela atinge para cima, contra Deus, porque nega a natureza dele. Ela atinge para o lado, contra o próximo, porque quebra a confiança e a comunhão. E ela atinge para dentro, contra a própria pessoa, aprisionando em culpa e destruindo a integridade. E essa prisão vai sendo construída, sabe, passo a passo. Uma mentira puxa a outra para se sustentar e, de repente, se criou uma teia enorme de falsidade. Chega um ponto em que a pessoa não está mais no controle. Ela se torna escrava do próprio engano, vivendo com aquele medo constante de ser descoberta. Mas aí é que vem o contraponto poderoso. No mesmo capítulo em que Jesus fala sobre o pai da mentira, ele entrega a chave para a liberdade, a verdade. Conhecer a verdade, viver na verdade. É isso que arrebenta as correntes dessa prisão. Vamos aprofundar um pouco mais nisso? A verdade não é só um princípio, uma regra a ser seguida. É a própria essência, a identidade de Deus. Primeiro, o Pai. Ele é apresentado como o Deus da verdade. Ele é a fonte de tudo, a rocha firme onde a realidade se apoia. A palavra dele é eterna, não muda. Aí vem Jesus e faz uma declaração que na época foi um choque. Eu sou a verdade. Ele não diz que ensina a verdade, ele diz que é a verdade. É a personificação da verdade divina
que se tornou visível e acessível a nós. E, para completar, o Espírito Santo, que é chamado de Espírito da Verdade. O papel dele é justamente esse: guiar, iluminar a mente para que seja possível compreender e viver nessa verdade que vem de Deus. E com isso a gente chega na parte final, que é um chamado para viver na verdade. É aqui que a gente amarra tudo e entende o significado prático de todas essas coisas. E o ponto central é esse, olha que forte. Ser honesto não é só uma questão de comportamento, é uma questão de identidade. Se Deus é a verdade e alguém se identifica como filho de Deus, então a verdade se torna tipo uma marca de família, uma característica fundamental de quem essa pessoa é. E esse compromisso aparece de várias formas, né? É refletir o caráter do pai, é seguir o exemplo do filho, que é a verdade em pessoa, e andar sendo guiado pelo Espírito da Verdade. E como um corpo, como igreja, é ser uma coluna que sustenta e defende a verdade no mundo. Essa citação de 1 João fecha a ideia de um jeito lindo. A verdade não é só para ser falada, é para ser vivida. Ela é a base de um amor que é de verdade, autêntico, que se mostra em atitudes e não só em palavras que o vento leva. E a gente termina com essa pergunta para todo mundo pensar. Se a nossa filiação espiritual é definida pela nossa relação com a verdade ou com a mentira, o que será que as nossas palavras, as grandes e as pequenas do dia a dia, estão realmente dizendo sobre quem nós somos? Fica aí a reflexão.